Muito obrigada, Bruno Nobre, muito boa tarde a todos e a todas, muito obrigada às colegas intérpretes de língua gestual, a Ana Rita e a Filipa, e peço desde já desculpa enfim, pelo embalo a falar, que às vezes é um bocadinho acelerado, e gostava também de cumprimentar os meus colegas de painel, o Danilo, e o Mamadou Ba. Eu e o Mamadou conhecemos vai para mais de 6 meses, que é assim uma coisa que eu agora já digo para não estar a dizer há quantos anos, e devo dizer que é com muito gosto, muito prazer que partilho este espaço com o Mamadou, que é uma pessoa com quem eu sempre aprendo e, portanto, será com certeza também muito interessante podermos aqui partilhar este espaço. Eu vou partilhar a tela, porque tenho, enfim, uma apresentação que tentará ajudar a pôr uma ordem no discurso mais do que outra coisa, hum, e que se refere. Deixem-me só dizer que eu sou da Universidade do Porto, tenho muita estima pela Universidade do Minho, mas de facto sou da Universidade do Porto, e a outra coisa é que, de facto, neste momento, a Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e membro do Conselho Nacional de Educação é a minha colega Amélia Lopes, e, portanto, enfim, as coisas vão mudando e nem sempre a gente atualiza o que vai fazendo. Mas em todo caso, enfim, foi da outra vez, tenho a impressão, Manel, que essa questão se colocava. Pergunto-me se estão a ver tudo direitinho ou se estão a ver os slides todos ao mesmo tempo, que é o que me está a acontecer. Vamos a ver os slides todos ao mesmo tempo. Também não está Agora mal, também não sim, agora estaria mal, sim, também não estaria mal, mas agora sim, sim. pronto, então agora sim. Agradecer muito à FENPROF que o convite para estar aqui presente a discutir esta questão, que é uma questão que me interessa muito, claro, e o pedido que me foi feito teve a ver exatamente com este trabalho que, na altura, enquanto Presidente da Sociedade e membro do Conselho Nacional de Educação, fiz com outras colegas, a Luísa Malhó e a Cristina Brocado, sobre exatamente uma resolução do Conselho Nacional de Educação a propósito deste domínio da cidadania e a educação antirracista. E, portanto, o que vos venho aqui trazer é um pouco, enfim, um situar dessa recomendação, que já foi aprovada em novembro de 2020, portanto, enfim, tem já mais de 4 anos de caminho. Não sei se a situação a que nos reportamos é hoje muito diferente daquela que registávamos em 2020, mas em todo caso, enfim, trago esta proposta, que é uma proposta com implicações para pensar a educação em vários domínios, mas depois achei que exatamente porque se pergunta bem, ok, fizemos uma recomendação, e agora acontece o quê? E portanto a tentativa que fiz foi exatamente de tentar perceber que eventuais linhas era possível traçar a partir dessa recomendação, tanto nas políticas, nos documentos orientadores da política educativa e da política em geral, e depois nas práticas. E filo a partir do meu lugar de fala. O meu lugar de fala é alguém que está num centro de investigação e faz investigação, e, portanto, olhei para alguns dados de investigação, alguma que temos e estamos a fazer nós próprios, outra feita por outros colegas, e que exatamente tenta perceber, ok, o que é que está a acontecer em termos de práticas e de vivências das escolas, e penso que isso, espero que seja também interessante e que possa também ser articulado com a experiência dos colegas que estão também a assistir, a quem também aproveito para cumprimentar. Eu começaria o princípio da raça e do racismo. E esta belíssima fotografia assinala na Universidade de Iena, se procurarem no Google, a Declaração de Iena, onde encontrar esta foto e onde encontrar esta declaração que é feita pela Universidade,
uma universidade que foi, aliás, decisiva, ainda no século XIX, na afirmação das diferenças entre raças, e que teve toda uma linha de investigação no campo da antropologia que acentuava esta ideia da grande diferença que marcava uh, as pessoas das diferentes raças. E a declaração é um documento que vos peço para lerem, porque muitas vezes nós normalizamos muito isto e é muito interessante ver duas coisas. Primeiro, como uma universidade assume a responsabilidade que teve na consolidação de uma certa forma de pensamento e, por outro lado, na forma como hoje desmonta essa forma de pensamento e reconhece o quanto esse pensamento, enfim, assumidamente científico, foi um pensamento que se traduz nesta pequena síntese que ali está. O conceito de raça é o resultado do racismo e não o contrário. E, portanto, eu começo por aqui porque acho que, inevitavelmente, nós vamos falar de raça e de racismo e convém que nos ponhamos de acordo sobre isto, e percebendo que o conceito de raça, de facto, é uma ficção e a raça não existe, não tem uma entidade biológica. E isso é muito importante para qualquer discussão. Mas, por outro lado, e há aqui um autor norte-americano que eu muito gosto, o Ibrahim Kendi, que chama a atenção para isto. Quer dizer, nós de facto podíamos dizer, bem, mas então se esse conceito não existe, para que é que nós continuamos a falar de raça e de racismo? Que sentido é que faz aqui fazermos insistirmos aqui nesta abordagem? E de facto o que ele argumenta, e é um argumento que me parece muito importante de termos em consideração, é que se é verdade que nós dizemos que a raça não existe, por outro lado, as consequências de um discurso racista, aquela deu origem e que a sustentaram, gerou um conjunto de desigualdades. E, portanto, de facto, se nós deixarmos de falar de raça ou de racismo, não é por isso que o racismo desaparece de forma miraculosa, porque ele está insidiosamente presente nas nossas vidas, nas nossas instituições, nas nossas práticas, nas nossas cabeças, e desse ponto de vista é muito importante esta consciência crítica que temos que ter todos e todas, de que somos afetados mais do que seria simpático assumirmos por estas categorias sociais que são tão naturalizadas, vistas como normais, naturais e que de facto são geradoras de profundas desigualdades. E, portanto, é este o ponto de partida que me parece importante ter quando iniciamos esta discussão, e é a partir deste ponto que gostaria de partilhar convosco todo este processo. Bem, o Manuel Nobre já o disse, as questões, a escola não se situa a 20 metros do chão, e, portanto, nós estamos a falar das escolas como lugares situados em comunidades mais vastas, e, portanto, não é possível que em sociedades que são estruturadas a partir destas desigualdades, que a escola fosse também uma miragem e um oásis onde estas tensões e estas desigualdades não se repercutissem. E, desse ponto de vista, a história da recomendação do Conselho Nacional de Educação é uma história que decorre da vida. E eu lembro que em 2020 há um conjunto de manifestações e muitas delas marcadas pela morte do George Floyd. Ali tem a fotografia na minha cidade em que o racismo é
É a pandemia, como diz uma das jovens que segura este cartaz artesanal que aqui tem feito. Hum, e esta foto é interessante por duas razões. Primeiro, porque mostra a relevância que esta questão do racismo teve naquela altura e do antirracismo teve naquela altura e continua a ter, mas também porque desafia muito a ideia e as concepções que muitas vezes temos na nossa sociedade de que os jovens são pouco mobilizados politicamente, não se interessam muito, não têm grande sentido de compromisso com causas sociais, são muito egocêntricos. E, enfim, e esta foto tem esse duplo efeito de nos lembrar que, por um lado, o racismo se constituiu por diversas razões a nível global ou reemergiu por diversas razões como uma desigualdade que se manifestou da forma mais brutal e que o fez uh, comprometendo muito e envolvendo muito os jovens e as jovens um pouco por todo o mundo e também em Portugal. O segundo episódio é um jogador do meu clube, do Futebol Clube do Porto, o Marega, que talvez se lembrem, foi insultado num jogo com o Vitória, em Guimarães. O Marega tinha sido jogador de Vitória e foi insultado. Ele na foto aponta para a cor da pele e ele recusou-se a continuar a jogar. E, portanto, saiu do campo. Saiu do campo. Recusou-se a continuar a jogar naquelas circunstâncias. Um, a discussão que se gerou nessa altura foi uma discussão muito interessante, foi um ato muito corajoso, não é? Não é suposto um jogador dizer eu agora não jogo, não é suposto um jogador arriscar a interromper um jogo por estas circunstâncias. E o Marega teve aqui a coragem de dizer basta, de dizer não, isto não é tolerável nem é aceitável. E é verdade que estas circunstâncias suscitaram alguma consciência crescente sobre este fenómeno, o reconhecimento de que era um fenómeno que permeava a nossa sociedade e que é um fenómeno pouco discutido na altura. Na altura estávamos também todos muito focados, muito centrados nas consequências da pandemia, que mal sabíamos nós estava ainda no seu início. Portanto, desse ponto de vista, às vezes a pandemia teve como efeito fazer-nos esquecer de outras desigualdades que já existiam, de outras injustiças e iniquidades que existiam na nossa sociedade e que, de facto, eram importantes serem confrontadas. Eu tenho que deixar aqui uma homenagem à pessoa que decidiu afrontar esta questão no Conselho Nacional de Educação e que foi a sua presidente, a doutora Maria Emília Pedrosa dos Santos, que ficou a achar que era tempo de explicitamente o Conselho abordar esta questão. E, portanto, as recomendações do Conselho podem surgir por um conjunto variado de fatores. Neste caso, foi de facto a Maria Emília Pedrosa dos Santos que propôs que houvesse uma recomendação sobre estas questões e, neste caso, é importante reconhecer esse papel, porque nós às vezes achamos que os indivíduos não fazem a diferença. Neste caso, ela fez de facto a diferença e permitiu iniciar uma discussão, que foi uma discussão muito interessante relativamente a esta questão. Uma questão que se cruza, em todo caso, com alguns elementos. O primeiro é uma certa sobrevivência, para ser minimalista, daquilo que nós podemos reconhecer como uma concepção lusotropicalista. Uma concepção, como sabemos, teve as suas origens, mas foi depois francamente aproveitada pelo regime fascista e que vem do Gilberto Freire, que acentua muito a ideia de uma certa especificidade da expansão portuguesa, que se traduziria em práticas mais conviviais na relação com as comunidades que foram invadidas durante a expansão.
E esta concepção que foi muito acentuada em toda, bem, seguramente nos primeiros anos da minha formação na escola, mas resiste, é uma concepção que resiste, porque também permite a sobrevivência de um certo ideal. Notem o quanto nós falamos ainda hoje em dia nos círculos populares, não nos círculos académicos, porque nos círculos académicos, os professores de história têm eles próprios, naturalmente, uma visão muito complexa desta questão. Mas o comum dos mortais que fala, conversa sobre estas questões, continua a falar de descobrimentos, não porque sejam uns malandros que têm que apanhar aqui com o rolo da massa, mas porque de facto há pouca reflexão coletiva sobre o que é a expansão portuguesa, o que ela significou em termos das práticas e das violências que, através dos portugueses, se fizeram sentir nas regiões que foram ocupadas. E eu já não estou aqui a discutir todas as consequências que essas práticas tiveram em termos do colonialismo, em termos, muito mais tarde, dos processos de descolonização, mas, claro, dos processos que levaram à constituição de práticas de escravatura a um nível global, fenómeno pelo qual os portugueses são, em boa verdade, responsáveis. Portanto, para a maior parte das pessoas há uma visão relativamente superficial da história. A tendência é para esta discussão não se fazer e, portanto, esta discussão ser muitas vezes ela própria colonizada por uma visão supostamente esquerda-direita, que aliás é um bocadinho mais complexa do que apenas dizer que é esquerda-direita, esperando-se um pouco que aos professores de história vá competir fazer uma discussão que a sociedade não faz. E vá competir fazer uma discussão que a sociedade não faz, quando a maior parte das crianças e jovens em Portugal, como sabemos, têm aulas de história até o 9º ano de escolaridade. Há depois um grupo minoritário que continuará a sua formação em história durante o ensino secundário, mas esse é um grupo minoritário. E, portanto, é um pouco. Nós fazemos isto recorrentemente com a discussão de questões mais tensionais, e não somos, aliás, o único país a fazê-lo. Há muito esta ideia de que, bem, nós não temos aqui um espaço de discussão destas coisas, mas os professores, com certeza, na escola tratarão disso, e os professores na escola tratarão disso num contexto onde talvez não tenham condições para tratar disso, o que quer que isso seja. E, portanto, esta é a primeira questão que é importante reconhecer nesta abordagem, não é? Que é, de facto, nós temos uma situação social, coletiva, de ou uma ausência de uma discussão, ou uma discussão que é muitas vezes levada para um campo de natureza ideológico que perde o sentido factual do problema que estamos aqui a discutir. E há uma dimensão factual dos problemas que estamos aqui a discutir. Passível, aliás, de ser. Enfim, há um livro fantástico do Francisco Bettencourt sobre os racismos que discute esta questão com um detalhe de fontes e de grande reflexão que nos pode ajudar a perceber um pouco melhor esta questão. Depois, há, por um lado, uma crescente diversidade, o Manuel Nobre falou nisso, uma crescente diversidade no contexto das escolas, mas há uma relativa ausência de dados a nível nacional que nos permita perceber exatamente quando nós estamos a falar em desigualdades, quando estamos a falar em discriminação, do que é que estamos a falar, porque, como sabem, em Portugal, como em vários outros países europeus, há uma certa tendência para fazer aquilo que o exército norte-americano aqui há alguns anos decidiu fazer com as pessoas de uma orientação sexual diversa, que é o princípio de don't ask, don't tell. Ou seja, a ideia de que se eu não perguntar às pessoas como é que elas se identificam do ponto de vista da sua possível racialização,
se eu não perguntar às pessoas como é que elas se identificam do ponto de vista, no caso do Exército dos Estados Unidos, da sua orientação sexual, os problemas vão desaparecer. Ou seja, mais uma vez, é o princípio. Notem que isto não é um exclusivo português. Estou a pensar, a Finlândia, por exemplo, não há dados relativamente à diversidade étnica ou de raça no contexto finlandês. E essa diversidade existe, não é zero, não é igual a zero. Nós temos tendência, às vezes, a achar, como não há, então é porque isto não deve ser um fenómeno relevante. Ninguém sabe. E a grande questão aqui, naturalmente, é da importância desta informação e da informação sobre os fenómenos para nós podermos ter uma compreensão de como eles interferem naquilo que estamos a estudar. E no nosso caso, evidentemente, interessando-me particularmente, devo dizer, os impactos eventuais destas questões em termos educacionais. A história é um pouco como eu vos disse. Há um despacho em outubro de 2019 da Presidente do CNE que constitui esta comissão comigo, com a Joana Brocardo e com a Luísa Malhó. Depois há ao longo, antes e durante a pandemia, todo um conjunto de audições com profissionais de educação, com diretores de escola, com professores de escolas com alguma experiência de diversidade e com escolas também com experiência de trabalho nesta área. Portanto, nós ouvimos muitas pessoas que tinham aqui uma experiência direta e que partilhavam connosco essa experiência, e também com ativistas que tinham o outro lado da moeda, dos grupos que estavam aqui representados, e, portanto, houve aqui uma grande preocupação com a audição das pessoas, mas houve simultaneamente, e eu gostava muito de insistir nisto, porque devo dizer que às vezes a investigação em educação tem um problema de falta de memória. É um pouco como se a cada dia nós estivéssemos a reinventar os assuntos sobre os quais produzimos investigação e produzimos conhecimento. Ora, como os colegas sabem, a investigação em educação é antiga e longa, também em Portugal. E, portanto, a primeira coisa que é muito importante quando nós fazemos um trabalho desta natureza é olhar para aquilo que outros antes de nós tiveram a oportunidade de discutir, refletir, articular, em função disto. E, portanto, devo dizer que esse é um aspecto que me é particularmente querido quando trabalho a este nível, e quando nós fizemos esta recomendação, a primeira coisa que fizemos foi, de facto, também olhar para isto. É importante ouvir as pessoas, é importante ouvir quem está no terreno, mas é muito importante ouvir também aquilo que são os documentos que saem da investigação, que são os estudos que sistematicamente foram sendo feitos por imensos colegas, um pouco por todo o país, sobre estas questões. E, portanto, é essa discussão que nós quisemos trazer também para a recomendação. E como, se tiverem amassada, se tiverem a curiosidade e amassada de lerem a recomendação, onde perceber que há toda uma primeira parte que assenta nisto, assenta na explicitação e reflexão em torno destas questões. E, portanto, mostrando como é que elas estavam presentes na literatura. E, finalmente, houve uma discussão, uma primeira versão, que depois foi discutida em comissões, e, finalmente, a votação em plenário foi feita em novembro e a recomendação foi aprovada por unanimidade. Enfim, essa é talvez a parte menos, bem, da história. O que é que, de qualquer das formas, a investigação nos dizia antes? Dizia-nos várias coisas, estão ali naquela figurinha o nome de vários colegas que trabalharam nesta área e que, portanto, cujos contributos nós integramos aqui nesta recomendação. A ideia, de facto, de haver aquilo que o Jorge Vala, um colega da Psicologia Social que tem estudado imenso as questões do racismo, fala de uma pedagogia da legitimidade do colonialismo como existente na sociedade portuguesa e, por outro lado, uma certa tendência, uma despolitização do racismo que torna mais complexo o debate sobre estas questões. Isto em termos sociais.
Em termos da escola, era possível registar os estudos que existiam à altura, permitiam ver que havia sinais de trajetos escolares com maior insucesso educativo, uma maior orientação de crianças e jovens, particularmente afrodescendentes, para percursos profissionalizantes, uma persistência de discriminação e racismo no cotidiano escolar, vivenciado por crianças e jovens afrodescendentes e de origem cigana, mas também a existência de muitos projetos de intervenção educativa em escolas e em espaços de educação não formal, com imenso potencial para permitirem abordagens de educação antirracista e para contrariar estas tendências vistas pela investigação ligadas ao insucesso ou a percursos mais, digamos assim, orientados para uma profissionalidade mais imediata. Depois, a ideia de que havia imensas recomendações, quer internacionais, quer nacionais, que já salientavam a importância da questão. A recomendação em si mesma assenta nestes 12 pontos, que chamam a atenção para várias coisas, com que alguns colegas estarão. Há quem esteja de acordo sobre todos estes 12 pontos, há quem discorde de onde isso faz parte do encanto de uma recomendação, mas ainda assim salientando algumas coisas que me parecem importantes salientar. Desde logo a Isabel, ideia. Isabel, chama a atenção que já vamos nos 25 minutos, mas Ai, queria que no meu concluísse. relógio eu só estou nos 21, portanto, sim. Então peço aqui mais só uma tolerância para tentar acabar isto rapidamente. Mas chamando a atenção para esta ideia, é necessário reforçar políticas públicas que cruzem o racismo e a discriminação com o combate à exclusão e à pobreza. É preciso termos mais dados relativamente ao impacto da raça e etnia. É também importante termos uma discussão alargada em termos sociais em torno das questões da expansão portuguesa e do colonialismo e uma inclusão nos currículos de uma visão que não seja eurocêntrica, que não seja apenas centrada no ponto de vista dos portugueses gloriosos que foram, enfim, foram para outros mundos e que não têm em conta o sofrimento, a violência e a discriminação que essas experiências geraram. Enfim, para além da recomendação de um Programa Nacional de Educação Antirracista, chamar também a atenção para a importância da vida nas escolas como um espaço que é importante, em que é importante favorecer um clima democrático, em que é importante favorecer, como a FEMPROF está aqui a fazer, a formação de educadores, professores e também de assistentes operacionais das escolas, no sentido de que estejam todos comprometidos com esta preocupação e depois, claro, das redes e parcerias e da importância também de melhorarmos o acolhimento. Eu vou só, para não abusar da benevolência, chamar aqui a atenção para as tais linhas que vos dizia que encontrei em função disto. A primeira dessas linhas é o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, que é um conjunto de orientações. Devo dizer que a recomendação do CNE não aparece aqui referenciada, portanto, possivelmente isto estaria na calha, independentemente daquilo que é a recomendação do CNE, mas que de facto mostra que outros grupos no interior do governo na altura tinham já preocupação por algumas destas questões. E, portanto, desde recomendações em termos da investigação e da caracterização da população portuguesa a este nível, a um conjunto de recomendações na área da educação e cultura, até ao ensino superior, podemos depois falar na discussão em que é que isto se transformou, mas essas orientações ali estavam. O segundo exemplo tem a ver com este guia, com certeza conhecem, de prevenção e combate à discriminação racial nas escolas, que parte de um levantamento de situações concretas e da escuta de um conjunto de jovens e que depois remete para estratégias que permitam não só conhecer e mapear fenómenos de racismo e discriminação no interior de cada escola, mas também dando exemplos concretos, estratégias pedagógicas, de recursos e de identidades públicas e organizações que podemos aqui enfatizar e que podemos aqui estabelecer. Este é o ponto, devo dizer, e esta é a minha infeliz tese, de que muitas vezes os papéis que nós fazemos nestes organismos geram papéis que
que geram papéis, sem desprimor para a importância dos papéis. 3 exemplos rápidos sobre como é que isto se pode traduzir nas práticas. O inquérito às condições de vida que decorre daquele primeiro plano nacional mostra o quanto há efeitos cumulativos de várias condições de discriminação e que esta discriminação não só é reconhecida pela maioria das pessoas, independentemente de de estarem numa qualquer condição de diversidade, mas também a maior parte das pessoas que responderam reporta situações em que testemunharam discriminação e a discriminação, em particular nesta combinação de cor da pele, território de origem e grupo étnico, é sentida como especialmente negativa e os contextos de trabalho e os contextos de educação são os locais mais frequentes desta discriminação. Um trabalho muito recente da Juliane Gonçalves e dos meus colegas Carla Malafaia e Pedro Ferreira chama a atenção para os efeitos perversos do racismo e da discriminação na vida escolar de estudantes racializados e chama também a atenção para quando aborda com os jovens racializados a sua experiência, como de facto há uma vivência recorrente destas experiências no interior da escola. Há um conjunto de estratégias que eles usam muito diversificadas, que vão desde ao confronto até esta frase de um dos miúdos que diz: os meus pais disseram deixa para lá, porque em Portugal eles são assim, ou seja, não podes ligar a desvalorização, mas que estes fenómenos gerem de facto um conjunto de sentimentos de exclusão, de rejeição, de frustração, de tristeza por parte destes miúdos, e nem sempre os adultos na escola são capazes de ter um comportamento que seja de confronto destas situações. Há muitas vezes uma certa desvalorização e às vezes até um reforço, enfim, a ideia, por exemplo, de falar português de Portugal, não reconhecendo o caráter dialetal da língua, é um exemplo disso. Portanto, o que estes dados desta nossa colega Juliane Gonçalves mostram é a importância de estruturas de apoio na escola que contestem explicitamente racismo. Eu não vou falar deste último projeto, é um projeto que está em curso, apenas talvez dizer uma última coisa, e que tem a ver com o facto de que realmente para os jovens, e aqui estamos a falar de jovens em escolas no Porto, em Chaves, em Terra do Douro e em Tondela, e para estes jovens, esta ideia de que, por exemplo, no cotidiano, as pessoas muitas vezes são tratadas como se pensassem que tu não eras inteligente, ou então são tratadas como se achassem que tu és menos merecedor de respeito ou de cortesia do que as outras pessoas. E estes mecanismos de racismo subtil que aparecem no cotidiano destes jovens têm que ser também objeto da nossa reflexão, têm que ser objeto da nossa preocupação e a mim dá-me vontade de dizer que para que estas recomendações não sejam mais um papel que gera papel, nós temos que perceber o que é que podemos fazer a partir do lugar onde estamos e o que é que podemos fazer nestes cotidianos no sentido de assumir um papel de maior defesa de uma educação antirracista. Muito obrigada e peço desculpa por este tempo, enfim, excessivo. Peço perdão.